Estamos ao vivo nesse domingo de manhã. Março é um mês que muita gente traz temas relacionados ao pensar saúde, tanto de mulheres cis quanto de mulheres trans. E aí, hoje eu escolhi trazer, né, na verdade, nas últimas semanas eu tenho convocado vocês para a gente refletir sobre disfunções sexuais e questões como vaginismo, vulvodínia, e entendermos que existem condições de saúde que ainda são bem desconhecidas, até mesmo para profissionais de saúde, quem dirá para o público. Então eu convidei, né, doutora Márcia Oliveira, para vir trazer mais informações aqui pra gente relacionado a esse tema. Então vou convidá-la agora, fiquem por aqui, convidem alguma pessoa que vocês acreditem que vai se beneficiar dessa live, dessa conversa gostosinha. Quero que vocês participem comentando, podem escrever aqui nos comentários ou escrever perguntas na caixinha de pergunta, porque fica mais fácil, né, de manter a organização. Quero saber também se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, e vamos lá. Bom dia para vocês que estão entrando, bom domingo para vocês. Deixa eu convidar. Márcia, já te mandei o convite, viu? Não sei se já chegou aí. Deixa eu ver. Não sei. Então, isso, agora entrou. Bom dia. Bom dia, Maria. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente bem. Deixa eu regular aqui meu celular. Tudo bem. Então, Muito gente, obrigada pelo convite. é literalmente um prazer. Então, te trouxe aqui, Márcia, por quê? Porque eu sou uma pessoa que fala cotidianamente sobre prazer, né? Tem uma pergunta que eu faço no meu stories que é: você já deixou o prazer entrar hoje? E aí, eu acabo não entrando em alguns outros assuntos, né? Como as disfunções sexuais. E aí eu te trouxe hoje para você falar sobre isso, até porque Márcia tem um livro, né, chamado Da Dor ao Prazer, que trata desse tema de uma forma muito gostosa, muito, assim, bem diferente do que eu tenho visto em outros lugares. Então, venha, se apresente. Obrigada, Maria. Tá um pouquinho baixo para mim. Eu não sei se tá baixo para as outras pessoas. Vamos com... Então, deixa eu tirar aqui o microfone. O fone. Melhorou? Para mim melhorou. Não sei se estava baixo para todo mundo. Pode ser que seja para todo mundo, enfim. Obrigado por avisar. Nada. Então, Eu agradeço muito esse convite, viu? Quando surgiu, eu fiquei muito grata, muito feliz. Obrigada por estar aqui, obrigada por todo mundo aqui nesse domingo. Eu acabei de fazer uma chamada lá no Stories. A gente se conheceu bem rapidamente. E você pediu para me apresentar. E eu sempre fico pensando assim, toda vez que alguém pede para me apresentar, eu venho muito trazendo as minhas formações. Olha, eu sou fisioterapeuta, sou doutora em ciências da saúde, eu sou especialista em saúde da mulher. Mas eu tenho refletido muito sobre esse momento que me trouxe até esse momento de estar buscando, falando sobre esse trabalho. Mas, acima de tudo, eu sou uma mulher que, como todas nós, vem enfrentando questões com relação à dificuldade de ter uma sexualidade respeitada, uma sexualidade que tenha o ouvido adequado. Então, eu trago um pedacinho de cada uma quando eu me apresento. Eu tenho me visto dessa forma, um pedacinho de cada uma de nós, sabe? Então, eu sou fisioterapeuta, sim, eu cuido já há mais de 15 anos da intimidade feminina, mas eu sou uma mulher que acredita muito no propósito que a gente precisa olhar para a nossa sexualidade com uma atenção diferenciada. E gostei muito do recorte que você fez para essa abordagem, assim. Ontem à noite eu parei para ler vários artigos, achei assim sensacional. Obrigada por essa oportunidade. é um assunto necessário, sabe? Porque
as pessoas acham que com o passar do tempo, simplesmente as informações vão chegar até a gente. Muita gente acredita que apesar da quantidade de direitos que mulheres, né, cis ou trans têm acessado, as informações vão chegar automaticamente junto. Isso é mentira. Se a gente não for atrás, se a gente não fizer pressão, né, para a criação de algumas leis, as coisas não vão chegar até a gente. E principalmente lendo sobre as disfunções sexuais, eu fiquei muito assustada, Márcia, com a quantidade de profissionais que não têm nenhum conhecimento sobre o assunto, né? Que não sabe, nunca ouviu falar sobre vaginismo, nunca ouviu falar sobre vulvodynia. Parei para conversar também com algumas amigas e elas também não sabem, né? Não sabiam que isso existia. Então é isso, né? Não é porque a gente está em 2023 que o conhecimento simplesmente vai chegar automaticamente até a gente. Porque também existe um ponto. Se você não souber que aquilo existe, não tem nem como você procurar, entende? Se eu não souber que existe uma condição de saúde chamada vulvodynia, eu não vou nem... vai para o Google, basta ter internet para você acessar. Depende. Se eu não souber que aquela condição tem uma palavra, eu não consigo acessar a pessoas, a artigos, a conteúdos que falam, né, sobre essa questão, né, de saúde. Então, fala pra gente mais sobre esse assunto. Você tocou num ponto muito importante aí. Existe um fenômeno com relação à busca na internet. Se a gente usa aquela ferramenta do Google Trends para a gente avaliar quando há busca sobre dor na relação sexual, a gente vai encontrar na ferramenta do Trends, nas tendências de busca, a palavra vaginismo, que ela, por estar talvez relacionada a alguns também, alguns filmes, algumas séries que fizeram esse tópico acontecer, fizeram com que ela crescesse mais no número de buscas. E isso, às vezes, leva até a mulher a interpretar os sintomas dela com uma queixa e chegar no cuidador e falar assim: eu tenho medo da penetração, eu me travo toda com a penetração, e ela até induz uma possibilidade de diagnóstico equivocado. Porque ela vai fazer aquela leitura ali e ela vai ficar com aquele viés da informação. E aí, ela começa a tratar aquele medo, só que, na verdade, ela tem outras coisas associadas àquilo ali que precisam ser olhadas e que desperta nela um quadro de dor. Atualmente, a gente vem percebendo mais, Maria, as queixas vão aparecendo mais. A gente viveu uma era de muita informação quando a internet chegou, com o boom, e também com muita atenção à higiene. E somos uma sociedade, em particular no Brasil, com uma atenção muito grande à higiene, a cuidados de higiene. E o excesso também traz problemas. Então, hoje, a gente já começa a perceber que as mulheres começam a se questionar com relação a isso, né? Se esse excesso de higiene pode estar trazendo esses problemas que a gente tem visto em maior número, ou se esses números estão realmente subdiagnosticados e a gente está vendo isso com mais frequência. Eu acredito que seja o somatório das duas coisas. Nós usamos muito lenço umedecido, nós lavamos demais, nós tivemos muitos cuidados em excesso, não criminalizando tudo, mas aí depois a gente começa a refletir assim: será que a minha sensibilidade está alterada por causa disso? A gente percebe que a disfunção de dor, ela pode acometer qualquer idade. Às vezes as pessoas falam para mim assim: por que você não escreve só sobre menopausa? Porque não é só a mulher da menopausa. Porque eu tenho muitas pacientes, eu acredito que estejam algumas já delas aqui, que estão na faixa dos 17, 18, 19, 20 anos com disfunção sexual. E você, quando para pensar assim: poxa, mas ela começou agora, será que não é medo? Será que não é insegurança? Será que não é criação? É claro que tudo isso vai interferir, né, Maria? Mas ela ter a dor dela diagnosticada de forma correta é o mínimo digno que uma mulher tem o direito para ser tratada.
Olha, realmente, você pode ter medo, você pode ter insegurança, você pode ter lido no Google que você apresenta o quadro de vaginismo porque você tem dor, mas a gente tem que olhar um pouco mais além do vaginismo, a gente tem que olhar também se tem outros sintomas associados, antes de dizer que é medo e que medo você vai curar de uma forma do tipo, estuda mais, lê mais, toma um vinho, toma um relaxante. A gente tem que respeitar até a fase do medo das pessoas, né? Ter medo de falar ao vivo, ter medo de entrar numa live. As pessoas têm medo, a gente não respeita isso. Medo é algo que a gente também respeita, ele também requer terapêutica. Então, e as disfunções sexuais, elas têm índices maiores do que doenças cardiovasculares e câncer de mama. E aí, quando você fala assim, mas por que ninguém quer falar sobre isso? Porque da nossa sexualidade talvez não tenha um olhar tão importante. É comum a gente achar que a mulher tem que ter dor mesmo e tá tudo bem, né? Faz parte do cenário sexual feminino que a mulher apresente dor, Chantal. Isso realmente me incomoda já há muito tempo, entendeu? Entendi. E é muito interessante a gente desmistificar esse lugar, né? Onde eu conecto a questão, né, de ter, né, um determinado órgão sexual com dor. E também não se falar sobre esse assunto, por exemplo, quantas vezes, quando eu era mais nova, eu aprendia ou ouvia mesmo das amigas, porque é isso, quando você não tem uma educação sexual em casa, né, e eu acho que é muita inocência de alguns pais confiarem que os filhos não vão acessar isso em outros lugares, sabe? Quem passa a ser, quando não são os pais, quando não são os professores, crianças ensinam outras crianças, tá? Adolescentes ensinam outros adolescentes. E o perigo que está aí é a desinformação. Porque aquele amiguinho, se você tem aquele amiguinho que diz que tem mais experiências do que você, aquele amiguinho, aquela amiguinha, passa a ser o seu ponto referencial, a sua fonte de informação. Então, é muito importante conversar sobre educação sexual dentro de casa, né? Ah, Chantal, eu fui uma criança que não tive informação, então não tenho o que eu ensinar para minha, né? Para criança, né? Enfim, que eu, uh, que eu sou responsável. Cara, pesquisa, sabe? Vai conversar com, né, ginecologista, educadores sexuais, para você também adquirir informação, porque a gente não pode continuar deixando esse grau de desinformação, confiando que em algum momento, né, essa pessoa vai acessar. Márcia, eu sei que muita gente não sabe, mas eu tive uma criação cristã. E é muito comum pessoas que têm criação cristã serem educadas para só transarem depois do casamento. E aí os pais, os cuidadores confiam que essa pessoa não vai acessar informação sexual nenhuma até a lua de mel. Sendo que, gente, e é aí que está o perigo também, de você não saber o que pode, né, o que é legal, né, de sentir, se você estiver sentindo, precisa ter ali, ligar ali um botão de alerta, enfim. Eu realmente peço, né, para a gente cada vez mais compartilhar informação, principalmente se a gente cuida de alguma criança, de alguma adolescente, porque o que tem de desinformação aí é muito grande, né? A gente pode ver, por exemplo, quando a gente fala em muitos cursos que eu dou. Tecnologia. Enfim, em muitos cursos que eu dou, eu falo sobre coletores menstruais e tal. E aí uma pergunta bem comum é se tira para fazer xixi. Então a gente vê aí a confusão ainda entre vagina, uretra, né, o desconhecimento completo das glândulas, confusão entre vulva e vagina também. Então, assim, gente, muita gente não sabe de muita coisa, sério, é Verdade. assustador. É sim, é verdade isso que você está dizendo. E a gente tem uma base judaico-cristã muito forte, né? Você Uhum. falou da sua criação de ser cristã, mas a base brasileira
ela é muito, somos o maior país evangélico do mundo. E, é, e essa visão do sexo antes do casamento, ela causa um certo desconforto para quem inicia a vida sexual, às vezes, antes, mesmo não tendo uma formação religiosa muito forte. Parece que para nós que estamos fazendo algo de errado, nós mulheres, que estamos indo contra os valores da nossa família. Acho que muitas mulheres passam por isso. E até aquelas que são incentivadas pela família, pela base delas, a explorarem o ambiente sexual antes, elas vão ficar pensando se a pessoa com quem ela não está fazendo sexo vai desvalorizar ela por isso. Porque assim, será que alguém vai casar comigo porque eu já transei? Também tem essa preocupação, né? A parceria, seja parceria homem ou mulher, o que a pessoa tiver ali de intimidade, mas eu já tenho experiências sexuais, essa pessoa vai me questionar por isso. Isso também traz um fardo para a mulher. E quando ela inicia uma vida sexual, que ela devesse estar pronta, tipo, agora eu tô adulta, posso. Agora eu tenho um casamento, posso. Ela está ela se sente preparada para isso? Esse julgamento todo que ela arrastou esse tempo todo, será que não vai dificultar o fato dela se concentrar, ter prazer, conhecer o próprio corpo? A gente colocar sexo, prazer, dentro do mesmo lugar de compromisso e relacionamento fica muito pesado. Que casamento já é uma coisa que é complexa por si só, né? Formação de família, dividir boleto, isso é muito complexo, né? Entendeu? Eu vim para o consultório agora de manhã porque a máquina de lavar tá ligada, gente. Então, assim, meu marido está gerenciando a roupa, porque é domingo. E aí, assim, não, eu não vou ficar em casa com o barulho da máquina de lavar, porque faz muito barulho. O apartamento é pequeno. E aí eu pensei, não, vou lá para o consultório agora cedo, que é mais agradável. Porque viver com outra pessoa, a gente tem vários detalhes, né? E aí você ainda quer botar sexo e prazer dentro disso, eu acho que fica um pouco complicado, Chantal. A gente tem realmente que trazer um olhar de prazer e sexo fora um pouco desse cenário de compromisso com outra pessoa ou da questão da religiosidade. É claro que sempre respeitando o valor de cada um, mas como é que isso vai representar na forma de você ter prazer? Tanto que a gente, quando quis escrever o livro, a gente pensou num livro que falasse da dor, mas que levasse a mulher a uma jornada de prazer. A dor, ela é um aspecto muito importante, mas ela não impede a mulher de sentir prazer, de forma alguma. Entendeu? Perfeita, perfeita. E aí, só acrescentar uma questão que você falou, assim, sobre casamento, essa unidade, né, com o outro ou com os outros, porque, enfim, existe aqui a não monogâmica, é, sobre esse lugar de responsabilizar o outro sobre o próprio prazer, entende? É isso que eu queria até ter tocado quando eu estava falando lá sobre a minha educação cristã, que existe um lugar onde, né, dentro dessa heteronormatividade, é o seu esposo que vai te ensinar sobre o sexo, sobre o seu prazer. Sendo que não, homens são educados para saber sobre si. E tanto faz o outro, sabe? Eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados, homens sim são criados, né, para saberem de si, para focarem em si mesmos. E ai de você, sério, eu tenho muita dó quando uma mulher das heterocis que confiam muito, muito, muito que é o parceiro que vai ensinar para ela, que vai ter esse tempo, quando na verdade o que a gente vê é o caminho oposto, é um caminho onde se é exigido uma performance de uma pessoa que estuda, né, sobre sexo. Então, é assustador. Não responsabilizem os outros, viu? Não façam isso. É verdade. Saibam de si. É E aí, verdade. deixa eu vou entrar na primeira pergunta, enfim. No seu livro, assim, eu amei essa parte, é a minha parte favorita, a parábola do assoalho pélvico, né? Onde você fala, era uma vez uma terra chamada assoalho pélvico. Todo mundo dependia dela para sobreviver e para ter prazer, porque assoalho pélvico prestava serviços vitais ao reino, como filtragem, eliminação de resíduos, além de proporcionar prazer sexual e ajudar a apoiar estruturalmente o mundo.
A atividade da terra do assoalho pélvico era intensa, com seus cidadãos se revezando em turnos de trabalho e repouso. No capítulo 4 do seu livro, você traz essa parábola do assoalho pélvico, que conta de uma forma bem didática e gostosa o quanto que o assoalho pélvico é importante. Porém, existe um costume de se ignorar o assoalho pélvico, que eu bem sei. Então, conta pra gente qual é a real importância dessa região do corpo e quais são os riscos que a gente corre se persistirmos em ignorar essa região. Chantal, eu às vezes brinco quando eu estou em algum congresso, em algum evento, que as pessoas perguntam assim, mas o que você faz? Me fala do seu trabalho, assim. Eu, na verdade, sou uma interlocutora, né, entre uma parte do nosso corpo, não sou eu, acho que toda fisioterapeuta é isso, entre uma parte do nosso corpo e o nosso cérebro. Essa região, ela, do assoalho pélvico, ela é tão importante para a nossa vida e a gente não presta atenção nela, a gente só vai parar para prestar atenção nela quando ela está dando defeito, quando ela não está funcionando bem. E ela tem uma vitalidade tão individual, ela é tão importante. Para você ter uma ideia, a gente morre e horas depois o assoalho pélvico para de funcionar. Ele não para de funcionar no momento que a gente morre. Ele continua contendo fezes e urina por algumas horas até que ele vai parar de funcionar. A gente está aqui conversando e pode ter certeza, tem xixi na nossa bexiga, e se a gente não está com ela no limite, a gente está conversando e não está prestando atenção que o assoalho pélvico está fazendo o papel dele de conter, se ela não está no limite. Fezes também, a gente tem fezes no intestino, a gente pode ter feito cocô hoje, mas ele tem fezes para pelo menos 3 dias no intestino. Ele não fica 100% vazio. E ele está ali fazendo a função de manter aquela estrutura ali. A questão reprodutiva, né? A gente não observa isso até o momento que engravida ou que tenta engravidar. O assoalho pélvico é uma área do corpo. Deixa eu desligar que minha mãe está me ligando, gente. Peraí. É domingo, né? E aí, o assoalho pélvico é uma área do corpo de tamanha importância e riqueza, e a ciência ainda nem sabe tudo sobre ele. Ele tem uma contração que é involuntária. Isso é importante para a gente porque a gente consegue controlar fezes e urina e manter as vísceras no lugar. Mas, ao mesmo tempo, a gente passa dessa contração involuntária para voluntária e a ciência ainda não entende exatamente como a gente tem esse poder, esse mecanismo de troca. Ainda se estuda muito, ainda se fala muito sobre as terminações nervosas, sobre quantas exatamente a gente tem nas áreas de sensibilidade genital. Os estudos são fracos, as amostras não são significativas. Então, quando eu trouxe a parábola do assoalho pélvico, eu queria trazer essa conversa para as pessoas, para elas pensarem assim, gente, eu tenho uma parte do meu corpo que é tão importante, eu vou ao cardiologista, eu vou ao ginecologista cuidar apenas da parte da saúde ali, mas e as minhas funções intestinais? E o meu prazer? E a minha eliminação de urina? Eu estou prestando atenção como é que isso está funcionando? Eu estou incomodada porque eu tenho que ir ao banheiro no meio de uma série toda hora, ou eu não vou quase ao banheiro. Tem tanto detalhe que a gente precisaria olhar com carinho para que a nossa saúde fosse fluida, que eu acredito que quando a gente começa a prestar atenção no assoalho pélvico, eu vejo uma transformação até muito grande no meu consultório. Eu vejo as mulheres se sentirem muito mais seguras, mais libertas, sabe? Por se conhecerem. Você falou um pouquinho antes sobre a responsabilidade do próprio prazer. Eu vejo como a pessoa se empodera quando ela tem conhecimento. Conhecimento dá esse poder, né? A gente se sente responsável e, ao mesmo tempo, dona de si, quando a gente pode se conhecer. Como você ensina, por exemplo, maravilhosamente bem, a importância de ter educação menstrual, que é algo que é básico e extremamente necessário. A gente desprezar a área do quadril da gente, da nossa pelve, desse arcabouço todo, pensando que ele só está ali. Sem o assoalho pélvico, a gente não anda. Os músculos da marcha estão inseridos no assoalho pélvico. A gente precisa dele para correr, para caminhar, para levantar e para sentar. A gente precisa dele para tudo. Sem cocô e sem xixi, ninguém vive. E
E a gente ainda tem nessa área, Chantal, a possibilidade de explorar boa parte do nosso prazer, porque o prazer sexual não está só nos genitais, mas os genitais são responsáveis por uma boa parcela, né? Ai, perfeito. Ai, fala, não, fala porque eu às vezes canso de falar. Gente, todo dia eu aqui, né, já Ai, rebolou, já movimentou esses quadris hoje, pelo amor de Deus, fortalecer esse assoalho pélvico, também ganhar uma consciência, respirar, porque nas minhas aulas práticas, eu trago muito esse lugar, né, da respiração, da atenção ao corpo, a partir de ritmos africanos. E eu vejo que muita gente aqui no Brasil ainda é muito desligado. É muito desligado no assoalho pélvico, gente. Isso é muito assustador. E você tocou num ponto disso? Você falou algo, Márcia, relacionado ao quanto que a gente despreza esse lugar do prazer mesmo, né? E até eu vejo que né, o nosso prazer passa a ser um problema quando o outro diz que é um problema, porque às vezes a pessoa não sente prazer e está de boa, assim, não vou investigar, ou eu tô com dor e não vou investigar, mas se de repente a parceria vai e fala, olha, acho que você não está me dando prazer suficiente, né? Ou a nossa relação está menos prazerosa. Aí, né, mulheres são educadas para se preocupar a partir desse momento. Isso é bem preocupante. Esse lugar do servir o tempo todo, onde você se sente egoísta por estar pensando no próprio prazer, sabe? Enfim, como que a gente soluciona essa culpa? Como tira essa culpa? Como trabalha essa culpa? E como podemos estimular para que cada vez mais mulheres estejam dentro do consultório, num lugar mesmo de autocuidado. Enfim. Existe esse detalhe que você falou que é riquíssimo, da gente estar treinada para levar prazer para o outro. E uma queixa muito comum que traz as mulheres ao consultório é o seguinte: o meu parceiro acha que eu não tenho interesse sexual por ele. Porque a mulher que tem dor, ela não procura sexo. Ela não busca o parceiro para uma intimidade. E isso faz com que o outro se sinta rejeitado, preterido, não se sinta querido. Porque faz parte do ser humano essa construção de você querer ser seduzido, de você querer seduzir, você querer mostrar isso. E até nos relacionamentos onde a gente mantém por mais tempo, relacionamentos de longa data, isso é importantíssimo. Porque a gente precisa ali alimentar isso. E não só a questão de não dar prazer ao outro, mas também de não procurar o outro para ter uma intimidade. São questões que acompanham muito as queixas femininas. A questão do prazer ao outro traz um olhar muito da penetração como um objeto de necessidade masculina. Quando que, na verdade, o modelo de penetração, se a gente for olhar biologicamente, se a gente for olhar pela ciência, a penetração ela pode ser muito gostosa, mas ela é um modelo para reprodução. Se eu estou querendo engravidar, eu posso usar a penetração, devo usar porque eu preciso disso. Agora, se eu estou querendo usufruir de formas de prazer, eu não necessariamente preciso como mulher. E aí, usando a ciência como base, porque os estudos mostram que as áreas de as mulheres que sentem mais prazer e as áreas mais aprazíveis são as mulheres que exploram a região do clitóris, por que que eu estou focando muito na vagina como modelo de relação sexual? Estou focando na vagina porque é um modelo reprodutivo e que a cultura diz que para o homem é muito prazerosa. Então, a gente também construiu um modelo de que a gente precisa dar prazer ao outro e que a nossa vagina é um instrumento de prazer do outro. Só que é difícil a gente mudar isso se a gente não mostra para o outro que o corpo da gente é uma área muito delicada e que a gente pode ter prazer no nosso corpo e no corpo dele sem necessariamente esse modelo de penetração e esse modelo muito de vai e vem que a gente tem aqui. É comum mulheres me procurarem com um argumento falando assim, eu
queria melhorar o prazer do meu parceiro, eu tô aqui porque o meu parceiro tá infeliz. Eu não cuido do problema da parceria. E eu não tenho essa competência. Eu até quero ajudar essa pessoa, mas eu não tenho essa competência. A minha competência vai em fazer com que ela se sinta melhor com o próprio corpo, conheça melhor o corpo dela, trate a dor dela e consiga explorar outras formas de sexualidade. Quando a gente quando em 2020 eu sentei com a editora Agir para falar sobre a possibilidade de escrever um livro, eu usei exatamente isso que a gente está conversando aqui, Chantal. Eu falei que a gente precisava muito de reparar, como mulheres, a gente precisava de um resgate a esse olhar da sexualidade. Que a mulher tem a questão da sexualidade dela imputada a dar prazer ao outro. E eu queria que a gente fizesse uma jornada diferente. E aí eu coloquei dentro desse cenário até o que a ciência fala sobre penetração prazerosa. O que a ciência traz como penetração prazerosa? Ela vai trazer ali um artigo que fala exatamente do estímulo clitoriano para a penetração ser prazerosa. Porque a gente não poderia focar só nesse modelo de penetração para prazer feminino, já que a maioria das mulheres não vão ter esse milagre de um pênis entrar e fazer uma mágica. É uma varinha mágica? Não é. A gente precisa entender que o pênis não tem tanto poder assim, por mais que ele possa ser usado de formas gostosas, mas ele não tem esse poder todo que a gente gostaria que um pênis entre e a mulher vai ter um orgasmo. Então, a gente entender, né, que todo esse processo de construção sexual, ele vai disso que você está falando, de aprender a se movimentar, de se conectar com o seu corpo, de respirar, de trazer isso, de a gente insistir, não canse de falar, Chantal. Porque eu sei que isso às vezes traz um certo trabalho, mas a gente precisa desse resgate na sociedade, de trazer para as próximas gerações, para as gerações que estão aí, que o cuidado com o nosso prazer vai além do modelo de penetração, vai além do modelo de tocar diretamente o corpo do outro, deixar que o outro, se a gente pensar que tudo que a gente ensina para alguém vai a partir da nossa experiência, é simples entender que para o homem ele não vai conseguir ensinar prazer para uma mulher. Porque a experiência do homem é o seguinte, encostou no pênis, ele já tem sensibilidade. Bota a mão na tua vulva agora e você vê se você vai ficar excitado. Não funciona assim pra gente. Para o homem pode funcionar, porque o modelo dele, a criação, a sociedade, tudo fez com que ele agisse dessa forma. Encostou no pênis, ele roçou no travesseiro, o pênis dele tá duro, ele já pode pensar em fazer sexo. A gente pode se esfregar o quanto quiser, que não é mágica. E isso se torna determinante porque o parceiro vai chegar ali, vai botar a mão na tua vulva, vai achar que ele vai esfregar e você vai querer sexo. Isso não vai funcionar. Então a gente precisa realmente falar disso de uma forma transparente. Né? Eu sei que às vezes as pessoas falam assim, ai, mas você fala de sexo com uma naturalidade assim que chega a chocar. Mas eu falo de sexo realmente como ele é, como a ciência diz que ele é, usando as palavras que a ciência traz pra gente. Entendeu? Até porque se a gente está aqui, Chantal, é porque os nossos pais fizeram sexo. Que é coisa mais abençoada que isso, né? Sim. E aí, Márcia, você toca num ponto que é o seguinte. Eu sou madrinha. Eu sempre falo isso, mas aí eu vou explicar. É o seguinte, eu sou uma madrinha presente. O que é uma madrinha presente? É uma madrinha que cotidianamente está ali cuidando da criança. Criança dá trabalho. E eu tô falando isso aqui porque existe uma carga de trabalho que, né, mães majoritariamente têm, muito grande. E é de cansar o corpo num estado, cansar o corpo, cansar a mente, que realmente é desrespeitoso. Quando alguém chega querendo que de uma hora para outra você esteja com disposição física, disposição mental, não para receber, mas para servir, né? Para proporcionar prazer. Porque se fosse nesse lugar de, vem aqui que eu vou proporcionar para você, era uma coisa. Mas, no geral, são, né, dentro desse relacionamento hétero, cis, normativo, são sempre homens reclamando que as mulheres não estão disponíveis
não estão fazendo o trabalho num lugar adequado, né? E isso é muito perigoso. Precisamos levar em consideração a carga de cansaço mental, né, a jornada tripla ou eterna, né? 24 horas de trabalho, onde até quando você está dormindo, você está pensando na criança, na casa, se está tudo arrumado, se você está entregando, né, uma performance feminina adequada. Então, é um cansaço mental permanente. E precisamos levar isso em consideração também quando estamos falando sobre prazer, né? Porque, novamente, estamos pontuando que prazer não é algo preso às suas genitálias, né? Mas é algo que faz parte de todo o corpo. Então, se seu corpo está estressado, resolva esse estresse primeiro, antes de querer, né, de uma hora para outra, sentir prazer dentro desse grau, né, mágico e pornográfico. É verdade. E me desculpem as exaustas, descanso é fundamental para ter prazer. Descansem! E aí, eu queria trazer, isso nem estava na pauta, mas é porque você falou dessa questão, enfim, dessa questão da penetração, e aí eu queria trazer a pesquisa Prazerela de 2018, né? Os dados que vão dizer que a forma que tem mais prazer, 27%, deixa eu organizar. Pesquisa Prazerela foi feita com um número mais ou menos de 2.000 mulheres cis, né? Mulheres cis são mulheres com vulva, lá no ano de 2018. E aí é um questionário imenso que muitas responderam, se eu não me engano, foi online. E aí a gente conseguiu, né, através desse questionário, entender algumas questões. Por exemplo, a forma com que se sente prazer. Então, a forma com que se tem mais prazer. 27% respondeu que é através do oral, 22% através do toque no clitóris, 10% através do estímulo da vulva, né? Ou seja, quase 60% da fonte do prazer feminino está na estimulação externa à vagina. E quando o assunto é masturbação, 70% gosta de tocar diretamente no clitóris, 21% se estimula com algum vibrador e 16% tem prazer na penetração. Então, foca aqui, 16% de uma pesquisa brasileira dizem, né, mulheres brasileiras dizem que tem prazer na penetração, foca 16%, porque a maioria está sentindo que está errada, porque não faz parte desse, né, da exceção. Tem até uma escritora que eu gosto, pesquisadora também em sexualidade, que é a Emily Nagoski, que ela vai dizer que o correto seria a gente pesquisar por que esses 16%, por que esses 13%, né, pesquisas lá fora vão variar entre 13% e 20% de mulheres cis que sentem prazer na penetração. A gente deveria pesquisar essa quantidade para entender por que essa galera está sentindo prazer na penetração, sabe? Então, só quis trazer esse apanhado de informação para a gente ter mais repertório ainda, até mesmo para tirar essa culpa de, eu não sinto prazer do jeito que dizem que eu deveria estar sentindo. Por quê? Então, porque você faz parte da maioria. É isso. Exatamente. A Emily Nagoski, ela traz uns recortes muito interessantes no livro dela. Eu gosto muito, quem tiver a oportunidade de ver. Ela tem mais de um livro, mas um que é traduzido para o português. E ela fala muito sobre a importância do bem-estar para a mulher. E fala da questão da penetração. O quanto isso é raro, até se você for colocar nesse dado estatístico aí, né? As mulheres que têm prazer com a penetração. Por que que essas mulheres não são estudadas? É perfeito isso, tá? Isso é muito indagador, até porque isso gera desconforto no cenário masculino. A gente precisa realmente saber colocar. Eu não estou dizendo que a gente precisa abolir a penetração, eu sempre explico isso aqui para os meus pacientes. Não é sobre isso, não! É só talvez mudar o cenário. A maioria das pessoas fazem sexo por um modelo assim. Uma carícia, uma masturbação, um oral, quando tem isso.
e colocam, exatamente, Chantal, e colocam a penetração aqui, ó, topo do bolo, parabéns da festa. E quando, na verdade, a gente poderia até ter a penetração, mas não precisar necessariamente ser ele o parabéns da festa, sabe? Ela pode acontecer, mas por que que se ela não é tão gostosa, por que que ela tem que ser colocada como nossa? E aí acaba que, às vezes, quando a gente está cansada, a gente pula tudo isso e vai direto para parabéns. Eu amei essa analogia. Não é? Sabe aquele Exatamente. aniversário no meio da quarta-feira, no meio da semana, que você está cansada? Aí você vai direto para o parabéns para resolver rápido. Quando que, na verdade, o parabéns não era nem para ter acontecido. Era mais fácil você ter curtido o teu prazer, o parceiro curtido o prazer dele. E não precisava desse parabéns ali desnecessário, já que era um sexo só para os dois terem prazer. E acaba que só um lado tem prazer. Que a gente vai dar uma rapidinha, quer dizer, dar uma rapidinha quer dizer que você vai ter uma penetração rapidinha. Dar uma rapidinha não quer dizer que você vai ter uma troca de carícia rapidinha. Vai ter uma troca de oral rapidinha. Quer dizer que você vai ter uma penetração rapidinha. Me corrijam se eu estiver errada. Mas quando fala que a gente vai dar uma rapidinha, não é isso, né? A gente vai dar uma. Eu tô vendo as carinhas subindo. A rapidinha é essa, gente. Sabe? Aquela que a gente chega do trabalho cansada e vai, sabe, ter uma introdução ali de 8 minutos e a gente nem excitada ficou. A gente tem que rever, já que a gente vai ter todo aquele trabalho, né, de estar ali, se a gente não for ter esse momento de prazer. Até para o outro, a gente não é um instrumento, ele quer também estar vivo na história. Então a gente precisa reconstruir, usar os brinquedos, os sex toys, isso tem tanta riqueza esse assunto. A gente precisa sair desse modelo só de penetração como um modelo de intimidade sexual, né? Eu acredito que tem muito para a gente aprender e trazer para as outras gerações. Não é isso? Não, exatamente. Então, refaçam o roteiro sexual que vocês têm pronto aí, porque esse é um roteiro que a gente aprende nos filmes, né? De do nada vai se olhar e já vai querer, né? Um desejo repentino. Aí é o roteiro do beijo, toca do nada nos seios, quando vai, né? Ou considera oral preliminar. E aí, penetração acabou. Tchau. Em menos de 10 minutos, e aqui estamos sendo muito generosas, acabou. Então, e aí, tô sendo. E aí, quando você é uma mulher com vulva, gata, tchau. Assim, 10 minutos para você não é nada. Em 10 minutos, você só se acalma. E olhe lá. Porque se você sabe que vai ser uma experiência em que não vai te proporcionar nada, você tá tensa. Entende? Você já está toda tensionada, cheia de medo, a sua inervação toda prejudicada, a musculatura também. Então, a gente precisa tirar a gente precisa desfazer esse roteiro, porque ele não está servindo, ele não está servindo, e a gente precisa desfazer também, porque o jeito que se pensa o sexo hoje, esse modelo reprodutivo é um modelo muito pensado também a partir de um corpo feminino que é o corpo servil, que é aquele modelo da escravização, né? Então, vamos repensar, tá bom? Vamos repensar. E aí, a gente vai. Ai, Jesus, eu tô preocupada com o tempo, mas enfim, Márcia, qualquer coisa, pontua aqui, tudo bem? Hoje é domingo, a conversa está muito gostosa e a gente vai para a segunda pergunta agora. Então, uma das coisas que me impressiona sempre que o assunto é corpo são as complexidades e tecnologias que o corpo demonstra. Então, por exemplo, a dor que nem sempre conseguimos descrevê-la com facilidade, além de ser mais ampla do que parece, né? Então, Márcia, por favor, pode explicar para a gente o que é a dor, né? Explicar para a gente que, enfim, que dá para sentir dor de formas extremamente mais amplas do que a gente acredita. Então, e também, por favor, acrescentar a essa pergunta
falar pra gente sobre as disfunções sexuais, Claro. sabe? Que a gente acabou ainda adiantando. Chantal, a gente tem uma ideia de dor relacionada muito à lesão, a machucado, à ferida e ao algum agente inflamatório. Se a gente fizesse uma analogia, por exemplo, com uma pessoa que ela é amputada e ela sente ali a dor da ausência da mão dela. Isso é uma coisa que a grande maioria das pessoas já ouviu falar a respeito, que é a dor fantasma. A ciência já descreve terapêuticas para isso, super bem referenciado na literatura, e a gente sabe que a gente pode sentir dor numa parte do corpo sem que haja um patógeno, um vírus, uma bactéria ou um machucado presente ali, uma batida, uma pancada. Isso acontece porque a dor é uma informação que se processa no cérebro. Então, eu encosto aqui na ponta do meu dedo e a informação do toque vai lá para o meu cérebro e isso gera uma informação de dor. É uma interpretação errada. É como se a ponta do meu dedo falasse um idioma diferente. Isso que se processa muito nas dores da intimidade. Acontece, por exemplo, nas mulheres com fibromialgia. É comum a pessoa que tem fibromialgia ter dor em uma determinada parte do corpo e não ter uma inflamação, uma lesão tendinosa, nada, lesão muscular. Ela simplesmente tem um quadro de dor ali. A dor neural. Essa dor neural, ela pode vir de uma compressão de nervos, ela pode estar relacionada a uma alteração hormonal, mas essa dor neural, ela pode simplesmente estar presente ali por alteração nas terminações nervosas. E isso é tão descrito na literatura, é tão amplo esse assunto, que quando uma pessoa fala para mim assim, nossa, mas eu já fui em vários profissionais e ninguém ouviu falar sobre isso, ninguém nunca me disse isso, eu entendo que às vezes a queixa que a gente faz para o profissional, ela pode não estar muito clara. Então, dizer que sente desconforto, que sente dor, e tirar isso do cenário psicológico, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente fala de disfunção sexual. Ah, doutor, Chantal, eu sinto dor na intimidade, mas eu acho que eu não estou muito bem, eu fico nervosa, eu fico com medo. Tira isso do cenário do emocional e olha isso para o lado físico. Se você sente dor, você sente dor. E mesmo que ela tenha um aspecto emocional, preciso ter respeito pela sua dor. Porque toda dor ela vai agir no emocional. E as dores emocionais, elas têm a mesma resposta inflamatória, as mesmas condições que tem a dor física. Então, eu bati, eu sinto dor física e a dor emocional de ter levado um fora dói do mesmo jeito para o meu corpo. De ter tido uma decepção, uma frustração, porque o meu corpo vai responder daquele jeito ali. A dor da ansiedade, de não saber o que vai acontecer, tudo isso faz parte de um cenário que precisa ser tratado. E não é loucura. As disfunções sexuais, elas podem ter uma variedade muito grande de causas. Hoje a gente já traz algumas disfunções, e não doença, vejam bem, né? A disfunção, a alteração de função que aquela área deveria estar te dando prazer, ela está te dando um desconforto, uma dor, uma irritabilidade, uma coceira. Nem sempre tem dor. Tem mulher que tem relato de coceira. Ou um relato de... eu já escutei muito isso. Parece que a minha vagina tem vida própria. Ela está me incomodando, ela está ali latente. É como se fosse realmente uma ardência, uma latência, ou já escutei pacientes falar para mim assim, parece que pegaram um boneco meu de voodoo e ficaram enfiando umas agulhinhas na minha vulva. A sensação de várias agulhadas nessa região. Que é ardência espontânea, não necessariamente só em ato sexual. A gente pode ter ardência, dor genital espontânea. Você pode ter ardência e dor porque você andou de bicicleta, porque você andou a cavalo. Qualquer pressão local ou sem pressão nenhuma, essa dor pode acontecer. Essas condições, elas são descritas, muito bem descritas, referenciadas, estudadas em vários congressos. Isso não é uma loucura, isso não é
uma coisa que é só um comportamento, porque você está insegura, porque você é inexperiente. Claro que tudo isso vai somar. Mas sim, essa mochila não é só sua. Existe um quadro clínico descrito na literatura, com inúmeras terapêuticas com a fisioterapia, com a farmacologia, com terapias comportamentais, com psicólogo, com nutricionista. Existem nutricionistas apenas para isso. Vocês verem que o negócio é amplo, sai daquele olhar e dizer assim, ah, não, é um problema que eu tenho medo de penetração, ou eu não estou satisfeita no meu relacionamento. Tem todas essas questões que são colocadas acima disso. Isso também está ali, gente. Mas a sua dor, ela realmente merece um olhar de respeito para a sua dor. Porque você acaba se machucando ainda mais quando você coloca isso como uma questão só emocional. E, na verdade, a gente precisa olhar para isso com o respeito que se merece. Então, as disfunções sexuais, elas podem ser variadas, elas podem acontecer durante a gestação, pós-parto, elas podem acontecer na menopausa, elas podem acontecer assim que se inicia a sua vida sexual. E aí vai ser muito individual essa jornada, tá? As condições de eliminação de fezes e urinas vão estar diretamente impactando nesse cenário. Você pode ter a sensação de infecção urinária sempre depois que teve relação sexual. Isso, às vezes, é a maior percepção que eu tenho no consultório. A mulher até, eu vou botar uma palavra que eu acho muito ruim, consegue fazer sexo. O que consegue? Ela tem um desconforto, mas acontece que depois de um certo tempo, melhora aquele desconforto e ela consegue. Mas depois que acaba a relação, ela tem uma sensação de que ela está com infecção urinária. E aí ela começa naquele ciclo de antibiótico e exame, antibiótico, exame, destruindo a flora dela, prejudicando a saúde como um todo. Ali é um quadro de disfunção sexual. Só que ela consegue fazer sexo. A palavra consegue chega a ser incômoda para falar. Porque essa mulher, ela não estava tão interessada em sexo. Ela não estava tão aprazível para ela aquele momento do sexo. E isso eu afirmo, porque ela até gosta do parceiro. Mas ela só relaxa no sexo quando ela começa a relaxar. Quando ela começa a curtir o momento, ela não tem um assoalho pélvico ou uma condição genital totalmente preparada para aquele momento ali. E após sexo, ela apresenta todos os sintomas de uma mulher que está com infecção. Isso é tão comum ver mulheres fazendo uso de medicação para isso, tomando macrodantina direto, tendo problemas de saúde por isso. A gente precisa realmente olhar para tudo que envolve o cenário sexual, o antes, o durante, o depois, como uma classificação de disfunção. E não apenas o ato de conseguir ou não ter a intimidade. Então, as disfunções sexuais, elas envolvem tudo isso, todos esses aspectos. Né? O seu antes, o fato de você querer antes, o seu interesse sexual, o seu durante e também o seu depois. Né? Se você depois do sexo também se sente plena e confortável e não tem desconforto nenhum relacionado a isso. As disfunções, elas estão todas dentro desses cenários aí. E também com as eliminações de fezes, urina e o período reprodutivo e o pós-reprodutivo. Tudo isso vai estar dentro dessas disfunções, Chantal. Eu ouço, assim, eu li, pesquisei, enfim. É desesperador toda vez que eu paro para ler sobre as disfunções, porque é um assunto urgente, que é colocado como tabu, então as pessoas não podem falar muito. Penso que a gente tem, né, pessoas próximas a nós com disfunção genital, vou colocar assim, que às vezes não sabem o nome disso, não sabem que não é normal, não é normal eu não conseguir sentar, sabe? Não é normal esse tanto de incômodo que se tem, esse desconforto. É muito assustador o quanto que saúde ainda está num lugar de tabu e o quanto que atrapalha a qualidade de vida das pessoas, sabe? É realmente é de partir o coração, sabe? É muito é muito triste, é muito. Sim, sim. Ai, cara, eu fico. Enfim,
Eu te entendo, Me, eu te entendo. me foi no Eu lugar. vejo isso, eu vejo isso muitas vezes e a sensação que a gente tem de impotência quando a gente vê uma mulher ou uma pessoa, né, que coloca a qualidade de vida dela abaixo de uma prestação de compromisso, porque se assume um compromisso de gerar prazer para as outras pessoas, isso me deixa num desgaste, isso me traz, sabe, uma necessidade de falar o quanto a gente ainda fala, coloca a saúde da gente. A gente acabou de passar por uma pandemia. Sabe, um vírus no ar, as pessoas estavam morrendo. E a gente ainda coloca a saúde da gente num degrau abaixo do prazer e da realização. A gente não fala da saúde da gente como uma importância tão grande. Ah, mas o prazer do outro, né? Ah, o meu casamento, o meu relacionamento, ele acaba ficando acima da saúde dessa pessoa. Isso é algo que realmente é muito desconfortável. E eu preciso lidar com isso o tempo todo no consultório, respeitar a escolha das pessoas, mas eu tô cada vez mais intransigente com relação a isso. Não, tem que ser. Tem que ser. Tem que falar. E relacionado a isso, se, Márcia, a gente tem uma desinformação ou uma falta de formação de profissionais tão grande, quando falamos de mulheres, né, com vulva, é, qual a taxa, né? E aí, mulheres brancas, mulheres que têm acesso também ao sistema, né, de saúde adequado, o que você observa quando se trata de corpos marginalizados, de corpos dissidentes, quando se trata de homens trans, né, que são homens com vulva, quando se trata de mulheres negras, o que você tem observado? Quando se trata também quando a pessoa tem um corpo gordo, né, do quanto que a medicina, infelizmente, coloca nesse lugar de doença, né, o fato de você ser uma pessoa gorda. O que você tem observado que pode trazer para a gente? Porque é assustador. Se a gente tá aqui falando, né, de estudos que vão se referenciar em mulheres cis. Então, quem não está dentro desses estudos, o que você que atende consegue observar? Chantal, esse estudo de 2018 que fala que uma em cada 10 mulheres tem dor na relação sexual foi um estudo realizado no Reino Unido em campos universitários. No Reino Unido, você vai encontrar uma amostra até bem mesclada de população, muito indiano, muito imigrante, é comum, Sim. mas uma população majoritariamente europeia e branca, etnicamente falando. Se a gente fosse mediar essa amostra com uma população brasileira, onde a gente sabe que o percentil de mulheres negras com acesso à saúde básica, eu não estou falando de acesso a consultório de fisioterapia pélvica. Estou falando de saúde básica, porque fisioterapia pélvica é saúde básica, mas você sabe que você não vai encontrar com tanta facilidade no Sistema Único de Saúde, com acesso rápido. E aí se a gente for olhar para isso, talvez esse número extrapolasse muito mais do que 1 em cada 10. Porque a mulher negra, ela já sempre foi vista, e isso não é uma informação pessoal, isso é uma informação também baseada em dados estatísticos, como a mulher jovem, fogosa, disposta para sexo, disponível para sexo. E isso não faz, isso não tem a menor lógica, porque é um ser humano que tem as mesmas terminações nervosas, as mesmas questões de sensibilidade, os mesmos cansaços, os mesmos problemas, o mesmo assoalho pélvico que uma mulher branca. Que uma pessoa com vulva, uma pessoa transgênera, ela vai ainda, além de ter enfrentado todas as condições de questionamento de uma sociedade, de julgamento social, ela ainda vai ter passado por um procedimento cirúrgico e ela ainda vai ter alterações ainda no seu assoalho pélvico que podem causar
para ela ainda mais sensações de desconforto, porque ela passou por um ou mais de um procedimento cirúrgico. Se a gente fosse olhar para essas amostras no detalhe, talvez esse número de 1 em 10 fosse ainda maior. Isso eu estou falando, isso eu estou supondo, analisando como pesquisadora. Porque essa população do Reino Unido não é uma amostra que é essa população que a gente está acostumada a viver aqui, a lidar. Na minha experiência pessoal, que você perguntou, as mulheres com acesso à rede privada de saúde, negras, elas já são a minoria. A gente cada vez, a gente já começa com essa separação. A gente se fala muito em não ser um país racista, mas a gente ainda, né? A gente ainda é um país que fala assim: eu não sou racista, eu tenho amigo negro. A gente ainda é um país que fala isso, porque a gente coloca esse olhar de que a gente está fazendo algo de muito legal, porque a gente tem um amigo negro. Um amigo, o toque. E, gente, racismo, estudem racismo estrutural, que tem aí esse vídeo do Silvio de Almeida falando sobre esse assunto. Assim, e eu quero, assim, apontar que se você só tem um amigo negro, a tua carteira, assim, de racista, ela tá muito bem assinada, sabe? E o racismo no Brasil vai mesmo disso a... Esqueci quem foi a atriz, eu vou lembrar depois, que vai falar que se você está num lugar onde você sabe onde encontrar pessoas negras e sabe onde encontrar pessoas brancas, existe, eles alucinam, existe um apartheid, tá? Então, não se acostumem a pensar que faz o teste do pescoço, se eu não me engano, é a Luana que vai falar nos restaurantes em que você entra, onde estão as pessoas negras, onde estão as pessoas indígenas? E o Brasil ainda ignora isso, né? Estamos falando em terra indígena. Você mora? Aonde estão os negros? No elevador que você sobe para sua casa ou prestando serviço para você? Na portaria. Exatamente. Exatamente, qual também é a história de acesso dessa população que, né, diante de um 13 de maio de 1888 foi jogada às ruas e não teve uma lei, um ato, né, estadual de reparação histórica por anos de trabalho braçal para a construção desse país prestado. Entende? Pelo contrário, foi jogado, né, nas ruas. E pessoas europeias, né, italianos, portugueses, foram incentivados a vinda para cá para que prestassem trabalho e tiveram aí ainda um ganho de terra, facilitações, né, governamentais. Então, há de se tomar muito cuidado se você acredita que racismo se trata apenas de algum xingamento, quando, na verdade, infelizmente, é mais amplo que isso. Se trata de acesso, da gente, infelizmente, dizer que pessoas negras, pessoas indígenas não estão tendo acesso básico, né, à saúde. É aí que está o problema. É sempre muito difícil, né, naquele lugar, no meu lugar, quando eu falo assim, hétero, loura, branca, classe média, você teve vários benefícios. É sempre muito difícil falar desse lugar e querer trazer uma realidade que eu não vivi. Mas se a gente deixar de olhar as pessoas negras como pessoas negras e olhá-las como pessoas e achar que esse espaço de atendimento à rede privada, da escola que você leva seu filho, não está a pessoa na porta para receber, ser negra, mas está as crianças entrando negras para estudar na mesma sala de aula, você já começa a ver que não é para ter essa separação. A gente realmente sabe, o meu número de pacientes negras na rede privada é muito menor. E quando, como supervisora de estágio em faculdade, onde a minha oportunidade de contato com a população real brasileira foi maior, você observa que o número de mulheres com disfunção sexual, por ter um tom da pele negro, pode ser até maior. Por quê? Porque sempre foi vista de uma forma que é disponível para o sexo. Que a mulher negra é fogosa, que a mulher negra gosta de sexo anal, que a mulher negra
gosta mais de sexo do que a mulher branca. Então, isso é uma discussão que alguns artigos já fazem. A violência obstétrica contra as negras é muito maior. Isso é estatístico, gente. A gente precisa realmente repensar a forma como nós tratamos a nossa sociedade, que é majoritariamente negra. Ninguém pode querer melhorar um país se ele trata com diferença os seus povos negros, indígenas, as pessoas trans, as pessoas que não se colocam ainda como nenhum gênero definido. A gente precisa tratar as pessoas de forma igual, sempre. E não separarmos por classes ou por etnia, e até por idade, e também por tipos de corpos. Isso aí que você falou, Chantal, a questão da obesidade, é um dos maiores casos de discriminação que as mulheres sofrem. Não só a obesidade e o etarismo, tá? A gente tem duas questões aí muito, muito delicadas. Do ponto de vista de peso corporal, sim, a obesidade ela pode trazer uma série de prejuízos à saúde, mas ela está relacionada à questão da mulher não ter condições de ser respeitada na sociedade por um profissional de saúde, isso incomoda demais. Porque as pessoas realmente querem fazer com que as outras mudem para assumir um modelo de um corpo magro, de um corpo escultural. E a gente pode ir além de uma vulva cor-de-rosa, de uma vulva sem pelo. A gente vai ter tanto assunto para falar sobre isso, como se a pessoa tivesse ali, estivesse disponível a fazer sexo, porque ela não tem o shape da atriz da televisão. Então, a gente realmente ainda está muito atrasado nesse aspecto e precisa de discussões mais como essa, assim, trazer esse olhar. Quando eu tive a oportunidade de escolher a ilustradora, a Janaína, que é a minha editora, eu falei para ela assim, Janaína, eu queria que os desenhos que eu estou selecionando, a gente não fizesse corpos magros, a gente fizesse corpos normais, como corpos que são com uma barriguinha, com dobras, mais cheinhos. E aí a gente conseguiu realmente trazer uma ideia de não fazer nada cor-de-rosa. Tá? Eu adoro rosa, não tem nada contra a cor, eu acho uma cor fofa, mas a gente não tem a ideia de, eu quero fazer então aqui eu vou pegar uma imagem que não se exponha de mais nada, mas uma mulher sentada no vaso sanitário, que não é uma mulher magérrima. Falei, não, a gente não quer um corpo magro para isso. A gente quer um corpo normal, porque a gente não quer estereotipar. Entendeu? O fato até de não ter cor, o livro ser preto e branco, era justamente para não estereotipar. A gente trabalhou essa ideia, porque a gente discutiu essa etapa. Porque a gente sabe que as pessoas, elas olham pela cor, pelo corpo, elas julgam por isso, e elas não se enxergam nisso. Então, se eu queria que as mulheres se enxergassem numa forma de se tratar e de se conhecer, a gente não queria colocar cor. A gente não queria trabalhar uma vulva cor-de-rosa, desde o início. Entendeu? Nada contra a vulva cor-de-rosa, mas também não dá para dizer que isso é um modelo sexual, né? Não pode erotizar isso em todas as vulvas de crianças. A gente tem que parar de erotizar a vulva das crianças. Se a gente quer uma sociedade que respeita a sexualidade infantil, quer deixar de ser pedófilo, que todo mundo tem responsabilidade nisso daí. Quando a gente acha que uma vulva sem pelo, cor-de-rosa, bonitinha, é o padrão de beleza. Você pode até gostar para você, mas se considerar isso como padrão de higiene e beleza, já está errado. Porque isso é a vulva de uma criança de 12, 14 anos. Então, não, você tocou num ponto. Higiene e não ter pelos. Como se pelo fosse algo, assim, desnecessário. Ah, não, o meu corpo traz os pelos de uma forma desnecessária. Não, gente. Pelo também serve como de uma forma para amortecer essa fricção, né, do sexo. É uma forma de proteger também, né, essa região. E fora a questão da conexão dos pelos com terminações nervosas. Então, vamos saber aí, né, cuidar, atuar. Você leu mesmo.
Mas eu tenho anos de estudo, gente, desde 2017. Desde 2017 lendo sobre esse assunto, por quê? Eu tive uma educação onde eu não podia nem assistir cenas de pessoas se beijando em comerciais, sabe? É isso, é uma loucura, né? Quem nasceu na geração 2000 deve ter a mente muito bugada, assim, a galera, né, na verdade, dos anos 90, porque também era umas coisas muito assustadoras que a gente via na televisão aos domingos, né, à tarde, tipo, banheira do Gugu, uma galera meio seminua, tiazinha, aquela odalisca, então a mulher era mais sexualizada do que é agora. Então, se vocês hoje veem, tipo, meu Deus, as dançarinas de shortinho, ou mesmo de calça, com o corpo mais coberto, saibam que existia um tempo onde elas estavam de biquíni, ou uma insinuação de que elas estavam sem roupa, e num lugar mesmo de mulheres no palco para servir, seja um apresentador do programa ou apresentador do quadro. Mas, enfim, voltando. Quando eu comecei a ter interações, né, sexuais, eu comecei a me relacionar com homens héteros cis que traziam a penetração como se fosse a glória e também questionavam muito esse meu lugar de não querer um sexo imediato. Por exemplo, Márcia, eu sou introspectiva, eu sou uma pessoa demissexual, então eu preciso de uma intimidade com a pessoa, né, para me sentir segura. Fora que eu tenho, né, não sei se você tá, eu acho que sim, porque você conhece a Emily Nagoski, mas essa pesquisa do CIS e do SES, então eu tenho um sistema de inibição médio, um sistema de excitação também médio. Fora que tô dando aqui meu mapa, gente, mas vamos lá. Fora que eu tenho traumas, né, relacionados a abuso sexual. Então, existe um cuidado para se aproximar de mim. E eu precisei entender isso, porque no geral é isso. O homem hétero cis chega para você, mesmo, enfim, principalmente se você for negra, achando que você já tem que estar disponível 24 horas, o tempo todo. Se você diz não, eu fui colocada num lugar de patologização, sabe? Eu lembro de estar ali com o cara e ele dizer que eu sou uma pessoa doente, entende? Sim, então quando eu comecei a estudar ginecologia natural, eu comecei a estudar para que eu tivesse conhecimento. Porque eu não tinha. E isso eu tô falando eu com 23. Eu não tinha conhecimento de qualidade, né? Tem aí um tarará, você sabe higienizar, limpar a vulva, pá, você sabe, né, diferenciar a uretra de vagina, mas você não sabe de glândula de lubrificação, você não sabe que o sexo não é só físico, o sexo também é emocional. Tem uma questão de distribuição fisiológica que vai determinar onde você sente ou não prazer. Tem uma questão mais complexa. O sexo não é penetração, não é vulva e vagina, não é vagina e pênis, tá ligado? Então, são anos pesquisando sobre isso e entendendo que algumas coisas eu precisava explicar para mim, e por isso que eu trago esse conhecimento na internet, né? Muito do meu conhecimento é extremamente autodidata. E aí eu compartilho com outras pessoas, porque eu sei que tem outras pessoas que não sabem. E não agora eu tenho 28 anos, mas tem, né, eu dou aula para gente de 45, para gente mais velha do que eu, que não sabe muitas das coisas que eu sei agora. Então, é isso, assim, eu sou faminta por livros que tragam conhecimento, assim como você trouxe. Essa é a minha filha, Chantal. É isso. Idade da minha filha. É gostoso ouvir isso, sabe? É bom ouvir isso. Esse trilho, sabe? Esse trilho que você foi botando as coisas. Porque a gente passa realmente por uma proposta de que as mulheres são muito individuais na sua jornada. E estar sempre pronta e disponível para sexo é algo que se criou
talvez, de um cenário masculino, ou da televisão, ou da mídia, ou desse momento que a gente viveu aí nos anos 90, Sim. onde que a mulher está pronta para o sexo, quando que, na verdade, a gente sabe que existe um tempo para que a gente esteja preparada para o sexo. Um tempo, estou falando de excitação, de desenvolvimento da nossa libido. A gente não vai olhar para um homem ou para uma parceira, ou a pessoa que você tenha vontade de fazer sexo, você faça sexo, e de momento inicial você vai ter desejo por ela. É natural que o nosso desejo ele seja reativo. A gente vai desenvolvendo isso. E nós, mulheres, a ciência afirma isso. Nós temos um interesse muito grande pelo intelecto, por se sentir atraída por pessoas inteligentes, por pessoas que nos despertem a curiosidade. O nosso desejo sexual, ele está muito relacionado à expectativa. A gente falou dela agora sumiu. A Emily Nagoski, isso, ela fala no A Revolução do Prazer sobre uma pesquisa que você deve lembrar, fala para as pessoas que estão assistindo aqui para a gente, de um pletismógrafo, que é um medidor de excitação colocado no canal vaginal. Uhum. E as mulheres poderiam apertar uma tela dizendo quando elas achassem que aquele assunto era excitante para elas. E que elas se achavam excitadas. E existe uma parte interessante desse estudo que as mulheres não apertavam o botão quando passava uma determinada imagem, mas a intumescência vaginal acontecia. O aparelho que media a excitação marcava que elas estavam excitadas. Essa imagem que passava, essa cena que se passava na tela, que elas não apertavam o botão, mas que o aparelho mostrava para elas que elas estavam excitadas, mostrava para os pesquisadores que elas estavam respondendo ao estímulo com excitação, era uma cena de orangotangos no onobono tendo intimidade. Isso porque nós somos extremamente curiosas. Os pesquisadores percebem que a gente tem excitação quando a gente vê uma pessoa inteligente falar, independente até do gênero. A gente se sente excitada com a expectativa de viver algo diferente. E isso... Às vezes é expectativa do que qualquer coisa, do que realidade. Mas vamos lá, enfim. E aí você fica em cenário de patologização porque você não está lubrificada, porque o cara chegou para você e te deu um beijo e você não está lubrificada. Existe esse cenário mesmo de colocar a nossa intimidade com um olhar de que a gente precisa estar sempre disponível para sexo, sempre interessada em sexo. Quanto que a gente tem uma série de outras condições que faz com que a gente não esteja 100% disponível para sexo. E não sou eu que estou dizendo, é a ciência que fala isso. É a biologia que mostra que o nosso corpo ele leva um tempo maior para que o fluxo de sangue chegue à região genital. E que isso tem que estar em consonância com os nossos pensamentos. Porque se eu estou com a minha genital cheia de sangue, super entumecida, super lubrificada, mas eu estou com o meu mental preocupada com a roupa que eu esqueci na máquina de lavar, eu não vou ter prazer sexual e não vou conseguir desenvolver aquela relação sexual ali. Então, nós mulheres, e isso pode ser uma característica que a gente desenvolveu pela questão da própria sociedade, nos imputar isso o tempo todo, ou também isso pode ser uma questão que nós passamos a desenvolver porque a gente tem que ficar se coibindo do sexo o tempo todo. A gente nunca é boa bastante e nunca está na hora. Então, tudo isso vai somar ali na frente para que a gente não olhe para o parceiro, encoste nele e queira transar. Ou na parceira, independente da opção sexual. Né? Isso não funciona assim. Não tem um botão liga e desliga. Não adianta tocar no clitóris da pessoa e fazer assim, que ele não vai acender. A gente precisa saber que tem toda essa introspecção. Introspecção não é patologia, gente. Não é patologia, sabe? Você não é doente por ser introspectiva. Ou você querer que tenha algo além do simples fato do físico. Isso não é um problema. Não, então, eu precisei de argumentos para explicar para mim. É por isso que eu faço questão de trazer pesquisa, trazer informação, para que quem me lê também consiga argumentos caso passe por esse tipo de situação ou, né, pessoas que estão aí querendo
compreender o próprio corpo, entende? Por exemplo, isso que você falou sobre excitação. Lubrificação e excitação é diferente, gente. Não é porque alguém cortou um morango na minha frente, a minha boca salivou, que eu tô com fome, sabe? É diferente, é diferente. A gente precisa falar isso cada vez mais alto, porque até, aliás, no caso do, né, enfim, do estupro do ano passado, né, do jogador, né, de futebol, usaram isso como argumento. Ah, porque ela estava lubrificada. Não quer dizer nada, né? Isso é um reflexo fisiológico, gente. Existem reflexos fisiológicos que não vão determinar se a gente está realmente com vontade ou não. O que determina? Perguntar, conversem. Conversem. Fala com a pessoa ali, né? Entende? Determina também assim, você saber o teu espaço. O corpo do outro não é um local que a gente deve adentrar ou tocar sem que o outro queira. E isso, a pessoa às vezes não quer não. Eu tô vendo, eu tô acompanhando os depoimentos sobre um outro histórico, sobre outro caso de abuso. Ah, mas ela nunca disse não. É difícil, às vezes, para a mulher até expressar verbalizar isso, porque a gente está dentro tanto de um contexto de que as pessoas podem brincar, falar coisas para a gente, e a gente tem que achar. A gente demora até perceber que aquilo foi abuso. Quantas meninas demoram a perceber que aquela pessoa falou para ela, ela deveria ter dito assim: opa, não fala assim comigo. Porque ela é uma menina ainda, ela não tem a segurança de dizer isso. Ou então não me olha assim. A gente tem que aprender a respeitar o outro sem precisar de ser cobrado por isso. A gente não tem que falar não. As pessoas têm que nos respeitar, antes mesmo da gente ter que dizer não. Quando alguém passa a mão na bunda de uma menina andando de bicicleta, ela não tem tempo de dizer não. Ela não falou não. Porra, ela não teve nem tempo de pensar. Às vezes ela só foi entender que aquilo aconteceu muito depois. Porque ela é uma criança de 12, 14 anos. E ela entender que aquele acesso ao corpo dela foi um crime, talvez ela só vai entender com 20. A gente também tem que respeitar o corpo do outro sem esperar essa verbalização. Vai respeitar. A gente tem que parar de olhar as pessoas como um pedaço de carne e achar que está tudo bem. As mulheres são olhadas como um pedaço de carne. E isso já é crime. Olhar como um pedaço de carne já configura desrespeito e importunação sexual. E a gente tem que já olhar dessa forma, a gente não precisa verbalizar, não é só perguntar, Chantal. Porque às vezes você vai perguntar, e dependendo da forma como o agressor pergunte, ele vai perguntar assim: mas você está gostando? E isso configura confusão. Entendeu? Depende do que ele vai perguntar, mas ela não falou não, mas a pessoa pode perguntar assim: você gosta de ficar aqui comigo? Sei lá, o que a pessoa vai perguntar. E a resposta vai dizer assim: gosto. Ou ela até gosta da pessoa. Mas aquilo ali, o que ela está fazendo já é abuso. Depende daquilo que você pergunta, não. Aquilo é abuso quando a pessoa não sabe exatamente se ela está segura do que está fazendo. Importunação sexual também é crime. Não é só perguntar, não. Manipular as perguntas. Um cara de 50 anos sabe manipular uma pergunta para uma menina de 14, de 16. E isso é crime. A gente tem que aprender a respeitar as pessoas, que o corpo do outro é um templo sagrado. E essas marcas que a sociedade coloca no corpo de nós, mulheres, a gente arrasta elas para a vida inteira. Isso é muito grato. Sim. Isso é muito grato. A gente ficaria, né, deliciosamente sempre conversando. Você é um prazer imenso de conhecer assim, porque a gente se conheceu lá no dia, né? Sim, no lançamento do livro, que foi super rápido, mas valeu muito a pena atravessar a ponte para ir para o Rio para o lançamento. E aí, obrigada pelo convite. E eu quero fazer, assim, caminhar para o final, porque agora eu vi a hora. Normal a live minha durar assim 2 horas e 40, mas enfim, hoje é domingo. Existe alguma disfunção sexual que é mais comum? E existe alguma disfunção que você
suspeite que tenha subdiagnostificação. Isso, acertei. É isso. Diagnóstico, subnotificação, você está certa. Forma de perguntar é uma palavra complexa mesmo. Sim, a vulvodinha. A vulvodinha é uma condição de dor neural que funciona assim. A mulher pode, vou dar um exemplo, ela pode sentir um desconforto só na hora que encosta, na entrada, bem na entradinha ali da vagina. E esse desconforto ele pode desaparecer, ele pode mudar de lugar, ele pode retardar o tempo de excitação dela e ele pode piorar ou até depois ele se manifestar. Então, ele pode confundir a mulher. Ele está tão na entrada que quando o médico coloca o espéculo para examinar a mulher, ele pode não aparecer na hora do espéculo. Ele pode enganar o profissional de saúde, mas na hora da relação sexual a mulher pode sentir. E esse desconforto, esse sintoma, ele acaba sendo subnotificado, né, subdiagnosticado exatamente por ele se mascarar, mas existe um teste específico para ele. E ele pode, em determinados momentos da vida da mulher, por exemplo, quando ela está na pele, no período que ela está no climatério ainda, que ela ainda não está na menopausa, ele se tornar mais evidente em algumas relações, ou ele pode, em um determinado momento da vida da mulher, ele se tornar mais significativo para ela, porque ela começa ainda mais a ter dificuldade de ter prazer, porque ela começa logo no início com desconforto ou numa posição. A vulvodynia, ela é uma característica de dor neural, é uma disfunção sexual, mas ela também pode ser considerada um sintoma, o que é muito interessante. Porque algumas mulheres com vaginismo, por exemplo, que é a contração muscular, que é o espasmo, você já falou, você fez um post muito legal sobre isso, aliás, então a vulvodynia também foi te pedir para repostar, eu gostei muito. E é bom quando alguém escreve conteúdo que você fala de uma outra forma, porque você gera uma informação melhor para as pessoas. Eu te agradeço muito por fazer isso. A vulvodynia, ela pode gerar na mulher um quadro de espasmo muscular. E quando a gente cura esse espasmo, a vulvodynia diminui, ou até praticamente some para essa mulher. A mulher com alteração de estrogênio, ela pode ter um sintoma de vulvodynia. A mulher trans, que fez uma cirurgia, fez uma vagina ali, e ela pode ter uma alteração de sensibilidade, porque ela vai ter ali, nesse local, o uso de um molde por um período de tempo muito longo. E ela pode ter alteração de sensibilidade, ela pode ter receio da penetração, o fechamento, a estenose, chama-se estenose desse canal vaginal. Então, a vulvodynia é uma característica de dor. E eu sempre sugiro para as pessoas, assim, sentiu algum desconforto, observe aonde esse desconforto está. Pega um espelho, examina com o seu dedo aonde está esse desconforto. Se você tem desconforto para colocar o seu dedo, isso já é um sintoma de que algo errado tem. Esse nervoso só de encostar é algo que não é muito descrito na literatura, mas qualquer profissional de saúde que cuide da intimidade feminina, que a mulher tenha nervoso de encostar, essa angústia, esse nervoso, já configura ali uma baixa intimidade com essa área. Como se aquilo ali já fosse um local sujo, errado, com informações que geram para ela um mal-estar. Isso já é um olhar. Até o seu nervoso de encostar deve ser levado ao seu cuidador, ao seu ginecologista, ao seu médico, até a sua psicóloga, a pessoa que você puder levar isso. A gente precisa, inclusive, de políticas públicas de saúde com esse olhar. Então, dentro da minha experiência e do que eu estudo, também do que eu vejo, eu gosto muito quando a gente traz a evidência científica, como eu vi que você traz muito, isso eu gosto, e tenta trazer para a amostra brasileira, que é muito rico, eu vi que você faz muito bem isso, tá? Que a amostra brasileira, ela é diferenciada. Se a gente estivesse andando na rua, as pessoas, assim, somos de etnias diferentes, né, Chantal? Mas quem é brasileira? As duas. A gente não tem uma etnia específica do brasileiro. A gente é muito diverso. E isso, a gente não vê uma representatividade muito boa nas amostras científicas, porque alguns estudos são feitos com amostras muito homogêneas, com populações muito europeias. E a gente precisa de
diversificar realmente isso para entender qual é o impacto social disso para as pessoas. Porque a gente vai ter um impacto social com pessoas que não são marginalizadas, que não vão ter acesso à saúde de forma adequada, incluir pessoas trans na amostra, pessoas com alteração de corpo, tudo isso. Então, tem que ser realmente algo que a gente repense quando faz pesquisas também, incluir essas populações todas. Por isso que eu gosto muito do teu olhar, dos recortes que você faz. Eu agradeço muito essa oportunidade. É literalmente um prazer. E eu só vou corrigir uma coisa, Márcia, que é o seguinte: etnia é diferente de raça. Por exemplo, eu sou uma mulher africana, né, negra, e uma pessoa também africana, negra, pode ser de outra etnia, pode ser Igbo, pode ser de outra etnia. Então, só diferenciar porque realmente tem essa confusão, né? Assim como a população indígena aqui vai trazer vários, né, exemplos, Guarani, Runicuim e outros exemplos, mas ainda assim é a população racialmente compreendida enquanto indígena. E aí, vamos para uma próxima pergunta. Eu acho que eu vou, não sei, assim, tem a pesquisa A Cor da Dor, que eu vou passar por ela rapidinho. É o seguinte: a gente entrou nesse assunto relacionado à disparidade, né, de acesso à saúde da população branca, da população indígena, da população negra. E aí tem pesquisas que vão reforçar isso, principalmente, e essas pesquisas são boas porque sempre tem alguém para falar que é uma besteira trazer esses apontamentos. A pesquisa Cor da Dor vai demonstrar, por exemplo, que pessoas, né, gestando negras vão ter maior risco de um pré-natal inadequado, menor número de consulta, menor uso de analgesia local, né, para episiotomia, solidão durante a internação, menos visita médica, de enfermeira, enfim, e prevalência mais alta de parto pós-termo. E aí, com relação à anestesia, conecta com aquilo, né, que a gente falou mais lá para o começo, que é a compreensão errônea de que um corpo negro, um corpo não branco, é um corpo anormal, é um corpo animalizado mesmo, que aguenta mais a dor. Então, não precisa de aparatos como anestesia, não precisa nem de consentimento para ser tocado. E aí, eu acho que a gente já tocou nesse ponto. Peraí. Então, quais são as... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que a gente já respondeu essa pergunta, né? A pergunta seria: o que você pode nos dizer sobre racismo e reclamações de pacientes sobre dores pélvicas? Porque como é um corpo que é compreendido como... Se está reclamando demais, né? Está reclamando de uma forma desnecessária, é escândalo, está ali fazendo barraco, não tem por que reclamar. E também, quando aponta essa questão da dor, não é respeitada a ponto de não receber medicação. Então, você já até apontou isso, essa sua suspeita de que existe, né, um lugar de mais gente com... enfim, disfunções sexuais do que se imagina, porque não tem esse recorte racial. As pacientes negras que eu tenho, Chantal, e que eu já tive, também relataram para mim que sentem um descaso com relação ao atendimento. Sim. Falta de escuta, uma falta de acolhimento. E isso incomoda muito, sabe? Você vê uma mãe que está gestando, que está precisando ter ali aquele momento muito, a formação da família dela, ela está gerando aquele momento que é tão importante para ela, para a família dela, ela não ter a sua dor respeitada, a sua forma de parir acolhida, a sua necessidade, seja ela necessidade de uma cesariana, seja ela necessidade de uma intervenção sem dor, e isso tudo eu escuto falar das minhas pacientes negras, sim.
Eu já escutei várias vezes alguns relatos sobre isso. E, infelizmente, elas não teriam motivo nenhum para me contar isso se não fosse um assunto que a gente cria intimidade aqui no consultório. Então, acredito que elas talvez até minimizem o fato, porque elas são tão infelizes porque estão com o filho no colo, mas quem sofre violência obstétrica sempre. Elas sempre me contam tudo do parto depois. E sempre tem esse. É muito ruim dessa falta de respeito, principalmente a mulher obesa, a mulher negra, tudo isso sempre vai ter um peso muito grande. Esse é um aspecto que a gente está aqui para tentar mudar mesmo. Sim. E aí, Márcia, assim, uma última pergunta se, no geral, a gente só não é o médico que vem até a gente que vai até o profissional de saúde. Então, o que a gente precisa é se atentar ao nosso corpo, né, ou mesmo também situações sexuais, para, né, levantar aquele alerta de acho que isso aqui é algo que eu não posso, né, normalizar. Acho que isso aqui eu preciso ir para um profissional. Né? Lembrando, você não precisa chegar lá pro profissional, olha, eu tô com isso aqui, isso aqui, isso aqui lá. Não, mas olha, eu percebi, enfim, quais são as bandeiras, né, que precisam ser levantadas. Tipo, olha, eu não consigo sentar, eu não consigo. Quais são as dicas? O que você tem para trazer para a gente? Então, eu gosto de dizer para as pessoas que quando a gente normaliza qualquer tipo de dor e desconforto, a gente está só jogando a conta mais para frente para a gente pagar. Então, se um dia você está com desconforto no dente e você não deixa jogando essa conta para frente, lá na frente a conta com o dentista fica muito alta e a dor pode se tornar algo difícil de administrar. Com relação à parte íntima, essa conta ela fica muito difícil de pagar porque ela joga para o teu emocional de uma forma que você começa a trabalhar a tua qualidade de vida como um todo. Os desconfortos durante a intimidade, as pessoas costumam falar, estava bem lubrificado? É uma coisa que talvez seja o óbvio precisa ser dito, né? A gente fala isso. Observar se você tem algum problema que você possa melhorar ele através da sua lubrificação? Sim. Mas dor durante a penetração, dor durante ao manuseio do clitóris, dor durante a dificuldade de colocar um absorvente. Eu já tive paciente que desmaiou colocando absorvente, porque a dor foi tão lancinante e ela caiu no banheiro, a mãe que a encontrou. Essas dores devem ser muito observadas. E quando eu estou falando disso, eu não estou falando só da qualidade de vida sexual, eu estou falando do alto risco de vida. Por quê? Uma pessoa com um quadro de endometriose, ela às vezes pode começar a apresentar os sintomas dela na vida sexual. Ela pode não ter aqueles sintomas menstruais classicamente descritos. E ela pode ter uma qualidade de vida completamente comprometida, até endometriose que gera pneumotórax. Então, eu já tive uma paciente que foi internada 2 vezes por conta de pneumotórax, por conta de endometriose. Qualidade intestinal, alteração no seu trânsito intestinal, ou seja, assim, às vezes você está muito constipado, às vezes você faz diarreia explosiva, a gente tem que observar se o seu trânsito intestinal está relacionado com um padrão nutricional ou com uma condição que está relacionada a alguma disfunção do seu assoalho pélvico. A sua ida ao banheiro para eliminar a urina, se essa ida ao banheiro ela foge daquilo que seria considerado normal, um intervalo maior, a gente sabe que está no país quente, que a gente ingere mais água, mas um intervalo muito curto, aquela sensação que teu xixi não sai todo, aquela queixa que eu já trouxe aqui de sintoma de infecção urinária pós-intimidade, tudo isso tem que ser olhado no detalhe. Essas queixas, elas precisam ser... Eu falo sempre anota e traz pro seu médico, pro seu fisioterapeuta. As minhas pacientes, eu até peço para elas me mandam vários WhatsApps. Estou com ardência agora, estou com dor agora. Eu falo assim, vai me mandando, porque quando você vem na consulta, às vezes, no intervalo de uma semana, 15 dias, dependendo do quadro que a gente está tratando, ela já esqueceu. Eu falo, não, mas você falou isso aqui, eu botou no teu prontuário, o que aconteceu? A gente vai tentando correlacionar ali, ou eu vou conduzindo para ajustar. Dor, nunca normalizar a dor. Compreender que você pode utilizar um absorvente interno, que você pode colocar um absorvente do jeito que você quiser e se sentir confortável com isso. Não é normal ter dor, até para o uso de um absorvente.
Não é normal você ter dificuldade de colocar um medicamento dentro do canal vaginal, um aplicador. Isso também configura uma possibilidade de disfunção na região do assoalho pélvico. E a eliminação de fezes e urina também é muito importante a gente perceber se ela está ocorrendo de uma forma regular com relação a isso. Nossa. Acho que é isso. Obrigada. Não, é muito importante. A correção, porque a gente acaba tendo dificuldade de falar a palavra raça, soa mal, né? E aí a gente acaba usando etnia como uma palavra mais. E é bom você me trazer isso. Dificulta, né? Mas não é, gente. É completamente diferente. Obrigada. Até na mesma família, a gente tem etnias diferentes. Obrigada, que perfeito. Obrigada, obrigada mesmo. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de colocar as palavras no lugar certo. Eu uso vulva, falo vulva, com muito, sabe, com muita naturalidade. Educo vulva, eu não uso apelido para região íntima. Eu acho que tem palavras que podem ser muito bem utilizadas no momento de erótico. Eu posso usar uma palavra erótica na minha intimidade, mas eu não vou erotizar o meu trabalho, eu não vou erotizar a saúde da mulher. Então, eu não vou usar e nem infantilizar. Então, se eu acho que uma palavra é bonitinha dentro do meu contexto de intimidade, isso eu não estou dizendo para a pessoa ficar ali com uma palavra séria, mas a genital feminina se chama vulva, a área externa dela, e eu uso esse termo o tempo todo, só falo isso, não infantilizo, não. Então, obrigada pela sua orientação maravilhosa, perfeita. Conhecimento é poder. Então, Márcia, fala pra gente como a gente te encontra, se eu quiser marcar uma consulta, como que eu faço, e onde a gente consegue comprar seu livro. O meu tá todo marcadinho. Como a gente consegue comprar seu livro, da dor ao prazer? Tá. Então, o livro, ele é para agir, né? Ele tá nas principais livrarias e também tá na internet. Eu já vi, me mostraram esses dias o livro. Ele tá na Amazon, tá no formato digital, me mostraram no Mercado Livre. E, gente, pesquisa o ticket, porque ele tem tickets diferentes no Mercado Livre. Eu já vi ele o dobro do preço no Mercado Livre, tá? Então, assim, então vamos sempre olhar. Isso pode estar na Amazon, tá na Livraria da Travessa. Não eu sempre falo que fisioterapeuta pélvica tem muitas, e tem muita gente boa, Chantal, muita gente maravilhosa, muita gente incrível. Eu tenho várias colegas, eu estou sempre indicando pessoas. Eu estou no Rio, tá? Barra Zona Sul. Mas quem me manda mensagem me pedindo assim, ai, Márcia, eu estou no interior de São Paulo, eu vou procurar uma colega lá, eu vou sempre tentar indicar. Eu gosto do trabalho presencial, tenho trabalho online, mas se você puder ter um trabalho presencial na sua cidade, vai ser maravilhoso, sabe? Procurar ajuda, né? É claro que marcar a consulta comigo. Eu tenho pouca vaga para a Zona Sul, eu não estou abrindo vaga no momento para a Zona Sul, porque eu só fico um dia na Zona Sul, os outros eu estou na Barra. Mas eu não deixo ninguém sem resposta. E se eu não conseguir te atender, eu vou te indicar alguém para te atender perto de você. Eu vou te indicar alguém em Niterói, eu vou te indicar alguém na tua cidade. Alguém que... A pandemia me favoreceu isso. Eu conheci muita gente no Zoom. Muita gente. Então, a gente tem sempre uma ferramenta muito grande de uma rede de pessoas com esse olhar de cuidado, tá? Não é só a Márcia que é capaz de fazer alguma coisa, Chantal. Existem uma quantidade enorme de pessoas super competentes, profissionais de saúde de várias áreas que podem ajudar. Então, assim, tem a minha rede social, meu Instagram, que você tem lá os links de contato comigo, mas a gente também a doutora Márcia, ponto espaço íntimo, mas você pode também me procurar para te indicar alguém, que eu vou ter o maior prazer. Eu demoro um pouquinho a responder, porque eu mesma respondo individualmente cada pessoa. Eu não delego isso, não, tá? Gosto. Eu mesma vou te responder no Instagram, eu mesma vou te responder em algum momento, mas eu vou te responder no meu WhatsApp, eu vou te responder. Não vou mandar ninguém te responder. Então, aí eu vou dizer, tem uma pessoa, às vezes eu mando 5, 6 contatos para a pessoa procurar ajuda, procurar alguém. Então, sabe o que eu tô querendo fazer há um tempo? Há uns anos isso, porque a galera costuma, né, vir me perguntar, criar assim, um levantamento de profissionais para endometriose, para disfunções sexuais
Enfim, vamos fazer esse levantamento. Gente, eu vou fazer um post, prestem atenção. Vou fazer um post. Quem já faz, né, tratamento, consultas com profissionais que gosta, coopera lá depois no post, gente, porque é bem importante, pode ajudar alguma outra pessoa, tá? A acessar um profissional adequado, diminuir esse tempo, né, que existe de chegada até a constatação, até o diagnóstico. Então, vamos lá cooperar. Márcia, muito, muito, muito obrigada pela disposição de tempo, pelo a quantidade de informação que você trouxe para a gente somou muito. Assim, eu acredito que a galera está comentando. Foi excelente e trouxe bastante repertório para quem não tinha conhecimento nenhum, e também para estimular as pessoas a irem buscar, né, consultas em prol de melhorar a qualidade de vida para si, não somente para o outro. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. Oportunidade pelo trabalho incrível que você faz, por pessoas necessárias como você. Muitíssimo obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, porque quando eu quis entrar para trabalhar com isso, eu sempre pedi que eu creio, eu queria mais ouvidos. E quando eu tenho a oportunidade de conseguir mais ouvidos, eu sou muito grata. A gente precisa de mais ouvidos. É recíproco. Sim. Um beijo pro público, gente. Muito obrigada. Vocês são incríveis, Stephanie aqui, ó. Muito, muito, muito obrigada. Enfim, nos vemos no feed. É isso. Um beijo, gente. Um excelente domingo. Deixem o prazer entrar hoje, tá? É isso. Tchau. Tchau,